Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. E hoje eu quero falar sobre a Bíblia. Ela é ofensiva? Recentemente, o pastor André Valadão, pastor da igreja Lagoinha de Orlando, está trabalhando neste mês de junho o tema Deus odeia o orgulho, onde ele está mostrando biblicamente que o orgulho humano é a fonte de toda rebelião contra o Criador. E isso tem incomodado muita gente. E pessoas estão criticando, polemizando na internet. Nós temos acompanhado tudo isso. Eu quero deixar aqui nosso posicionamento dentro deste assunto e desta polêmica que está aí circulando a rede social. Então vamos lá. Já disseram que a Bíblia é uma farsa, que ela foi escrita por homens, então não merece créditos, porque se ela é a palavra de Deus, como é que ela pode ter sido escrita por homens? Essa acusação não colou, porque a Bíblia ela foi escrita pelo Espírito Santo, se instrumentalizando de homens. Isso é, o Espírito Santo inspirou homens para escrever a palavra de Deus. Então, acusar a Bíblia de uma farsa não teve resultados. Depois disseram que a Bíblia é um livro ultrapassado. Afinal de contas, ela foi escrita há muitos e muitos anos atrás, em uma cultura totalmente diferente da nossa. Afinal, somos pós-modernos, somos homens e mulheres super atualizados. A verdade é que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de ontem. O que você procurar aqui na palavra de Deus, ela terá uma resposta para você. Depois disseram que a Bíblia ela é machista e ainda tem aqueles que não acreditam em nada do que está escrito na Bíblia. Eles olham para a Bíblia e simplesmente rejeitam ela e não querem nem ler. Pois bem, nenhuma dessas acusações fez com que a Bíblia perdesse a sua credibilidade, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não contém erros, ela não precisa ser atualizada. Deus escreveu a palavra dele e serve como regra de fé e prática para todos aqueles que acreditam. E para aqueles que não acreditam, não podem desfazer, rejeitar a revelação de Deus como se não existisse. Porque, afinal de contas, Deus se revelou através de Jesus e através da sua palavra escrita. Então, ela serve para nós como o manual do Criador. O que a Bíblia vai dizer sobre esses orgulhosos e essas pessoas que acham sábias. Mas a Bíblia chama elas de loucas. Em Romanos 1, 22. Quando a Bíblia afirma que essas pessoas são loucas, é porque essas pessoas não têm entendimento. Elas rejeitam o conselho de Deus que está escrito em sua palavra. E por que elas fazem isso? Porque elas estão cegas. O Deus desse século cegou o entendimento delas para que elas vejam e não enxerguem, ouçam, mas não compreendam a verdade. Chesterton, ele vai dizer que chegará um dia que teremos que provar que a grama é verde. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 e 4, ele diz assim, que chegará um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina e se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Isso é, elas estarão perto de pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir, que ensinem um evangelho libertino, imoral, sem amarras e algemas, para que elas possam viver conforme a cobiça delas. Isso é, o desejo. É como se elas trouxessem para perto de si mestres
pastores que incentivassem elas a fazerem aquilo que o coração delas desejam. É como se alguém dissesse assim: aquilo que você deseja é porque Deus colocou dentro de você. Então não é pecado. Logo, você pode fazer. Seja feliz. Deus criou você para ser feliz. Líderes que distorcem a palavra de Deus para agradar os seus ouvintes. Loucos que não têm entendimento, que olham e não conseguem enxergar, que ouvem, mas não conseguem entender. É o que Chesterton disse. Hoje, temos que provar para essas pessoas que a grama é verde. É uma coisa tão lógica. É uma coisa que você olha e já enxerga. São coisas que você ouve e são tão simples que você rapidamente compreende. Mas os orgulhosos, eles rejeitam, porque eles têm a sua própria verdade. Eles têm os seus próprios líderes, profetas, pregadores, mestres, que dizem aquilo que eles querem ouvir, para que eles possam viver uma vida feliz, ainda que distante de Deus. Em Efésios, capítulo 4, e o verso 8, Paulo vai dizer: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Observe que Paulo está falando dos pagãos, daqueles que não creem em Deus, porque eles estão insensíveis, eles rejeitaram a verdade de Deus. Em seu coração já não há mais lugar para Deus, por causa da dureza do coração deles. Tornar duro, insensível, por causa da ignorância. Quando o ser humano ele rejeita a palavra de Deus, ele está se tornando duro, insensível por causa do pecado. É a capacidade de perder toda sensitividade. Ele não consegue mais ouvir a palavra de Deus e crer. Ele não consegue mais ver os milagres, o que está acontecendo, os sinais da volta de Cristo e acreditar, porque o seu entendimento está obscurecido por causa da dureza do seu coração. Quando eu fui comentar na postagem do Instagram do pastor André Valadão, e eu comentei apenas assim, um encorajamento ao pastor. Deus te abençoe, pastor, pela coragem de pregar a verdade nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus continue te dando força e autoridade para pregar em nosso tempo. Só isso. Eu não falei nada demais. Recebi dezenas de comentários me criticando, me acusando, falando até da minha filha de 2 anos, irmão. A minha filha de 2 anos, jogando praga, falando mal. E eu não critiquei ninguém. Esse pessoal que fala muito de amor, toda forma de amor é válida. O amor venceu. São os que mais nos odeiam. São os que mais pregam o ódio, porque eles não sabem debater ideias. Eles não sabem argumentar para defender aquilo que eles acreditam. Quando eles veem que alguém se opõe, que alguém é crente, que tem princípios e valores, eles acusam, eles tentam denegrir a nossa imagem. Eles nos acusam daquilo que eles são, preconceituosos. Eles não têm pudor, limite para defender aquilo que eles estão vivendo. Ainda que a ciência, a Bíblia, ainda que o português, ainda que não seja algo que tenha argumento, que se estabeleça, permaneça firme diante de um debate, eles vão te acusar de defamar e tentar calar a sua boca.
Porque como não conseguiram fazer com que a gente deixasse de crer na palavra de Deus, pelos argumentos que eu já disse no início do vídeo, eles vão tentar agora nos calar, amordaçar a igreja para que ela não pregue a verdade. E tudo isso por causa do orgulho. E eu quero encerrar esse vídeo falando o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Porque quando o pastor André Valadão colocou que Deus odeia o orgulho, questionaram se Deus é amor, como ele pode odiar? Esse Deus que vocês estão pregando não é o Deus que eu conheço. Calma aí. O oposto de amor não é ódio, é indiferença. Se Deus permitisse que a coroa da sua criação fosse destruída, separada dele por conta do pecado, e não fizesse nada, Deus seria indiferente à morte da sua criação. Mas Deus, em seu infinito amor, ele odeia o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. E a fonte do pecado está no orgulho do ser humano, que está aqui, ó, dentro do coração. É por causa do orgulho que o homem se rebela contra Deus. Então, antes de você questionar se Deus odeia, porque você só ouve ou só quer imaginar que Deus é um Deus de amor, saiba que Deus não é um Deus indiferente. Deus odeia a tudo aquilo que é contrário à palavra dele. O que é que diz a palavra de Deus sobre o orgulho? Em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 5 e 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Deus se opõe, Deus resiste ao orgulhoso. O orgulho nos coloca em lados opostos de Deus. Deus é contra qualquer tipo de orgulho. Nenhum orgulhoso consegue ser orgulhoso e agradar a Deus. Porque o que ele fizer, ele vai achar que foi com a sua própria justiça. Ele vai achar que tem direito, porque ele é orgulhoso. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente se humilhar. O orgulho é o oposto de humildade. O orgulhoso, ele ouve a palavra de Deus e rejeita. Ele ouve a palavra de Deus e não surte efeito nele, porque o seu entendimento está obscurecido. Mas o humilde, ele ouve a palavra de Deus e gera temor no coração dele, a ponto que ele mude, que ele reveja os seus conceitos. Todo aquele que se exalta será humilhado. E quem disse isso foi Jesus. Em Lucas, capítulo 18, versículo 24, uma pessoa orgulhosa se rebela contra Deus. O orgulhoso diz: eu não preciso de Deus. Ele diz assim: o Criador errou ao me criar. Olha só como é que a criatura consegue dizer assim: Deus errou ao me criar dessa forma. Então eu vou tomar a forma correta, porque o Criador errou. Meu corpo, minhas regras. Só alguém que realmente é muito orgulhoso, ele acha que Deus, que é o Criador, que nos deu o manual de fé, o manual para a vida aqui na Terra, não pode dizer o que a gente deve fazer com o nosso corpo, com a nossa vida. Só mesmo alguém orgulhoso para dizer isso. Provérbios, capítulo 16 e o verso 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulho vem antes da ruína.
todo orgulhoso, ele perde, ele é derrotado por causa do seu orgulho. Ele se acha melhor, maior, superior às outras pessoas e aqui neste caso até maior do que Deus. Se o seu Deus nunca discorda de você, então você deve estar adorando uma versão idealizada de si mesmo. Deus, ele se opõe a todo tipo de orgulho. Que este vídeo não seja motivo para você ficar mais orgulhoso, com raiva de mim, com raiva de Deus ou com raiva da palavra de Deus. Mas o meu desejo, o meu objetivo gravando esse vídeo é para que você possa entender que o orgulho destrói. O orgulho nos coloca em oposição a Deus. Mas que o humilde, ele vai assistir esse vídeo e vai ponderar aquilo que foi dito nesse vídeo. Nós não temos como objetivo, ao gravar esse vídeo, de machucar ninguém, de se julgar melhor do que alguém, porque afinal de contas, eu estou na mesma situação que você, que assiste esse vídeo nesse momento. A diferença é que o Espírito Santo me capacitou a ouvir e me quebrou, porque eu também era orgulhoso. Eu também era e ainda continuo sendo orgulhoso. Mas todo dia o Espírito Santo de Deus me quebra, me amassa, mostrando para mim que eu não sou dono da minha vida, que eu não posso fazer o que eu quiser, e no final de tudo eu vou prestar contas a Deus, o Criador, das minhas escolhas, de como eu vivi e do que eu fiz com a minha vida. Que esse vídeo possa te abençoar, que você saiba que Deus é amor, mas ele também é justiça. E o fato dele ser justo não significa que ele te odeia ou que ele quer o teu mal, mas significa que ele quer que você possa mudar de vida para viver o plano original. Está escrito aqui, na palavra dele, o manual do Criador, que nos ajudará a ir para o céu, se nós tivermos humildade para ouvir e permitir que a palavra de Deus nos quebre, nos humilhe, para que a gente possa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa temática que a gente abordou hoje.